Um detalhe quase pitoresco na história do programa, inclusive porque já são centenas de edições, mais de 3 centenas, é curiosidade quase que própria aqui, nossa, desses autores todos, desses livros todos, quais que conhecemos pessoalmente, ou quase pessoalmente, esse detalhe também. Muitos, a maioria, trata-se de autores que já morreram, Machado de Assis, Montaigne, etc. Mas alguns, acidentalmente, chegamos a conhecer pessoalmente, ou conversamos, ou, como é o caso, por exemplo, de um dos livros das últimas edições, esse livro de memórias, Inhapim da Minha Infância, que descobrimos o livro por acaso, em viagem, não esse, mas o grande livro dos provérbios, escrito pelo mesmo autor, o Nelson Carlos Teixeira. O livro é muito interessante, fomos atrás de qual outro livro ele teria escrito, se é que teria escrito, e descobrimos que escreveu esse livro. Para nossa surpresa, esse livro é Inhapim, a cidade, uma cidade do interior de Minas. A infância dele aconteceu na mesma época que a infância da minha mãe. E descobrimos realmente por acaso que ele é primo, é primo da minha mãe já faleceu, ele não. Meu primo de segundo grau. Então, assim, de uma certa forma, é um dos autores, um autor de alguns dos livros do programa que praticamente conhecemos. Um que conhecemos pessoalmente mesmo é a Márcia Cristina Delgado. Conhecemos a autora desse livro antes dela ter escrito o livro. É um dos livros mais interessantes, modesto, simples e tudo, mas escrito por alguém que certamente era apaixonada por livros, né? É o caso dela, Márcia Cristina Delgado, que tinha um sebo em Belo Horizonte há décadas atrás, escreveu esse livro, Cartografia Sentimental de Sebos e Livros. Conhecemos como frequentador da livraria. Mais tarde, é muito interessante isso, assim, você ler o livro de uma pessoa que você conversou com ela antes, você sabe quem foi a pessoa, né? Outro que vai na linha, né? O Agripa Vasconcelos, que escreveu Saga do País das Gerais. Entre esses 6 livros, Chica que Manda, sobre a história de Chica da Silva, na região de Diamantina. Quando lemos o livro, ele já tinha falecido, mas achamos o livro tão interessante, e isso acontece. É óbvio, né? Você vai ler um livro sobre o Cícero, ou sobre Santo Agostinho, você não vai querer saber quem que é parente, não tem a menor chance disso acontecer. Mas em autores mais recentes, é possível você encontrar ou um grupo de fãs do escritor, do assunto do livro. No caso do Agripa Vasconcelos, a pessoa, ele já tinha falecido, mas a neta dele estudou na mesma universidade que estudamos e conversamos longamente com ela, que tem noção da importância, do talento do avô, né? E aqui é uma outra edição luxuosa, né, do mesmo Agripa Vasconcelos. Algumas histórias são meio curiosas. Se descobre alguém que escreveu, já não é muito comum alguém ler, conhecer o Giovanni Papini. Na Itália, sim, em outros lugares, aqui no Brasil, nem tanto. O Giovanni Papini, descobrimos alguém que tinha escrito uma tese de doutorado sobre o Giovanni Papini. Na verdade, sobre a tradução dos livros do Giovanni Papini aqui no Brasil, a tradução do italiano para o português. Mas na prática era um livro sobre uma tese de doutorado sobre Giovanni Papini. Conversamos com essa pessoa, com essa professora, né, nossa colega, né, vamos dizer assim, de profissão, mas para nossa tristeza ela não gostava do Giovanni Papini. Isso pode acontecer, você escrever uma tese de doutorado sobre um autor e ela não gostar, né? Não é uma regra. Decepcionante, né? Porque imaginava alguém, um interlocutor, alguém que também aprecia muito Giovanni Papini. Conhecemos pessoas que gostavam muito de Giovanni Papini, mas não era o caso dela, que escreveu uma tese de doutorado sobre ele. E livros assim, totalmente desiguais, isso.
ou semelhantes no sentido de ainda os seus autores estarem vivos, ou parentes, etc., né? Mas uma dos mais gratos conhecimentos da Ana Paula Corradini, que escreveu esse livro aqui, Almanaque de Jesus, que é muito interessante o livro. O estilo que ela escreveu o livro, você pode até imaginar que foi publicado pela editora Paulinas, pela Paulus, Eclésia. Não, foi publicado pela Panda Books, que publica livros assim, de turismo, livros de outras áreas. Mas é um livro que é muito interessante sobre a linguagem que ela usa, as ilustrações, tudo. Ficamos tão... o livro chamou tanto a nossa atenção que procuramos. Ela está ainda escrevendo livros, onde mora. Ela mora no Brasil. Fizemos contato, ela respondeu. Onde você descobriu o livro? Descobrimos um sebo, né, por acaso também, mais um livro descoberto pelo acaso. Mas foi, como se diz, muito gratificante conversar com a Ana Paula Corradini, né?